Boa noite a todos, prazer. Meu nome é Gabriel, eu nasci em Porto Alegre, vim morar em Israel em 99, não sei se vocês são todos ali em Hadashim ou já tem ali em Vatiquim, mais alguns anos aqui. Alguém já estava aqui no ano 2000, em 99? Sim, muita gente. Eu tinha 19 anos quando fiz a Aliá, logo, poucos meses depois, um ano depois, entrei no Exército, me voluntarizei para ser paraquedista, e em 2000 começa o meu serviço militar. Eu pergunto de 2000 porque para quem estava aqui em Israel em 2000 estoura a segunda intifada, em outubro do ano 2000, que é a onda de 1044 atentados suicidas, que todos os dias do ano 10 jovens palestinos saíam da cidade de Zona A para se explodir em Israel. É importante lembrar o que eu vou falar agora e o que eu estou falando agora, por mais que a palestra não é do ano 2000, mas é muito importante justamente para quem é o Hadash e é a primeira vez que está angustiado em Israel. Eu estou vivendo o meu segundo ciclo, por exemplo, de angústia em Israel. Quem morava aqui de 2000 a 2004 tinha os mesmos pesadelos que eu tenho hoje, tinha os mesmos nervos que vocês têm hoje, tinha os mesmos pontos de interrogação que vocês têm hoje, porque de 2000 a 2004 Israel estava perdendo sua primeira guerra. Essa era a sensação no ar, quando todos os dias do ano jovens saíam e se explodiam em Israel. Natânia foi vítima de centenas de atentados, ok? Até o pior dos um dos piores dos atentados da segunda intifada aconteceu no Hotel Parque, aqui pertinho, ok? Na noite de Pessah. Quando a gente entrou, quando eu entro no exército, eu não sabia que era terrorismo. Era novidade no mundo. Então, quando um jovem, o que a gente fazia? A gente fazia, imagina, o terrorista com colete com bombas quer entrar no shopping center e matar aqui no shopping aqui, teve atentado nesse shopping, na entrada de Natan, teve uns 4 atentados aqui, quer entrar e explodir 200 pessoas dentro do shopping, a gente botava detetor de metal na porta do shopping. Aí o jovem que quer se explodir, matar 200, vê um detetor de metal, o que ele faz? Se explode na porta do shopping e mata 20. Então não funcionava o sistema inicial. Nós fazíamos checkpoints no meio das estradas, os terroristas pararem. O que os terroristas faziam? Viam soldados, iam correndo e se explodiam e matavam soldados. Não matavam 200 civis, matavam 20 soldados. Então o tempo inteiro Israel estava, entre aspas, um passo atrás. A sensação em Israel é que a gente estava um passo atrás. Eu, como soldado combatente, a gente estava nesse checkpoint. Quando a gente entendeu que eles se explodiam no checkpoint, então a gente ficava dentro de arbustos, ou quando eles entendem que na estrada principal tem checkpoint, eles iam pelos caminhinhos de terra, então nós ficávamos dentro de arbustos, pintados de preto, esperando eles passarem. Eles passavam, o que tu faz? Ele já está com um colete na tua frente, se tu atira, ele explode, você morre. Então tinha toda uma sensação estranha de um passo atrás, um passo atrás. Recém aí, ano 2000, Israel começa a entender o que é terrorismo. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é que o terrorista que vai com bombas, 1 quilômetro antes dele vai outro terrorista sem bombas, para ver se tem checkpoint, para ver se tem soldados, liga o terrorista de lá para avisar. Israel se dá conta nisso por casualidade, porque nós prendemos um terrorista que vai se explodir e não funciona a bomba, e prendem ele, é o primeiro homem-bomba preso, e dele sai a informação de que tem um cara na frente. E assim aí Israel começa a dar um passo, digamos assim, equilibrar-se contra o terrorismo, ok? A gente, em 20 de março de 2002, tem um atentado no Hotel Parque em Natânia, na noite de Laila Seder de Pessah, onde Israel diz Adkan, até aqui, Israel decide entrar, ok? Eu vou partir do princípio que vocês sabem o que é Cisjordânia, o que é faixa de Gaza, ok? Se não sabem, será uma oportunidade de aprender, ok? Eu posso fazer um parênteses, mas é importante entender que em Cisjordânia e na faixa de Gaza, naqueles anos, tinha cidades chamadas Zonas As, ok? É importante que vocês saibam, Zonas As é Palestina, queiramos ou não, Zonas As são cidades de autoridade a absoluta Palestina, cidade de Jenin, Tulkarem aqui do lado, Calquíria, pertinho de quem mora em Ranana, Shem, Nablus, em português, Ramallah, perto de Jerusalém, Jericó, Belém e a cidade de Hebron. São 8 cidades na Cisjordânia que lá não entrava Israel. Né? Era controle da autoridade palestina, de lá saíam os homens-bombas, e a partir de março de 2002 nós invadimos a Zona A para caçar os terroristas.
ok? Uma operação parecida ao que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Uma operação militar se divide em dois momentos, El Ayad e Al Ayad, ok? El com Aleph é em direção ao destino, ok? Al Ayad é lá dentro. São duas realidades completamente diferentes e para quem viveu guerras, ver o que acontece aqui está claríssimo. Para quem não viveu guerras, pensou que, pô, já passou 3 meses, Israel já ganhou. Não, nos 3 meses, 2 meses e 10 dias, ou na verdade até hoje ainda estamos no El Ayad. Ainda não se conquistou por completo Khan Yunis, nem chegamos a Rafia, ou seja, Israel ainda está na primeira etapa hoje da guerra. Mas eu volto para 2000. Recém aí Israel começa a entender um pouco o que é terrorismo, desarmamos o Hamas, ok? Dentro da Cisjordânia naquela época, e Israel sai de novo da Cisjordânia, se constrói a cerca, que alguns de vocês podem ter visto quando viajam na Estrada 6, se vê cerca, muro, ok? Que isso é a partir de 2004. Eu termino meu serviço militar obrigatório e passo a ser um miluimnik, um reservista. Eu tenho 43, eu fui liberado há 3 anos atrás. Como reservista, a minha unidade é transferida para a faixa de Gaza. E em 2000, a partir de 2004 em diante, eu sirvo 30 dias por ano ao redor da faixa de Gaza, muitas vezes também dentro. E por isso eu participei da Guerra de Gaza em 2009, a primeira Guerra de Gaza, oferta Tetsukashi, 1 mês e 15 dias lá dentro. A segunda vez eu fui convocado em 2012 a Mudanar. Nós ficamos do lado de fora, tomando foguete na cabeça, porque Israel não entrou, só a aeronáutica entrou. E por última vez eu fui chamado em 2014 em Tzukeitan. Tzukeitan estava no mesmo complexo onde os dois soldados que estão até hoje sequestrados, Adar e Doron, estão até agora sequestrados. Isso foi em Gaza. Então, eu conheço pessoalmente. Em 2009, vim pelo norte, a cidade de Beit Hanun, em Gaza. Em 2014, Khan Yunis, onde estão agora justamente concentrado o complexo militar israelense. Isso é um pouquinho de mim. Eu trabalho como guia de turismo, eu tenho uma empresa de turismo que se chama Êxodos, e minha especialização, acho que até foi uma maneira natural de botar para fora tudo que eu vivenciei no Exército, são as palestras. Estudei bastante geopolítica. Agora eu venho falar para vocês um pouco diferente do comum. As notícias das notícias vocês vejam na televisão. Eu vou dar um pouco de base para vocês, talvez faltar ordem em tanta informação, porque esta é uma guerra completamente diferente das outras guerras de Israel. Vocês vão entender o porquê, e só entendendo o porquê dá para ter um pouco de esperança ou pelo menos um pouco mais de horizonte de como segue, ok? Eu vou fazer um zoom out, depois vamos fazer um zoom in, ok? E aí nós vamos de novo abrir para o final com as perguntas. São 4. Se escuta muito na televisão, não sei se vocês ouviram nas notícias, se fala muito de concepcia. Assim que estourou a guerra, 7 de 10, se falou, Israel errou na concepcia. Não sei se alguém explicou para vocês o que é concepcia e qual é a concepcia. Concepcia é conceitos, ok? Alguns conceitos que Israel menosprezou, se equivocou, errou, ok? E que quando a gente tenta entender como pode ser que aconteceu 7 de 10, se prefere, já que ainda estamos em plena guerra e ainda não teve o comitê de investigação que possa te dar respostas e botar nomes nos culpados, ok? Que vai acontecer, se Deus quiser, esse dia. Então, se baseiam mais na conceito. São 4 conceitos, então, 4 conceitos muito importantes de entender para entender a complexidade desta guerra. Faço o último parênteses. Não sei se vou trazer para você só boas notícias. A palestra não era só sobre boas notícias, ok? Os que voltam a dormir melhor em casa, ótimo. Os que voltam a dormir pior em casa, pelo menos vão saber por que estão dormindo pior em casa ou melhor em casa. Esse é o objetivo, dar para vocês informação para entender algo que é mega complexo. Número 1, fundamentalismo islâmico. Todas as guerras anteriores de Israel tem 70 anos, 7 décadas, 7 guerras. Guerra da Independência em 48, Guerra do Sinai em 56, Guerra de 67, Guerra de 73, Guerra de 82, Guerra do Golfo 91, Segunda Intifada 2000, ok? 2007 já na Guerra do Líbano. Todas as décadas temos uma grande guerra. Saibam, para quem é novinho em Israel, welcome. Espero que tenham dito isso para vocês antes de virem a Israel. Faz parte da convivência, da sobrevivência de Israel se defender, ok?
quase todas as guerras de Israel, pelo menos até os anos 73, a famosa Guerra do Yom Kippur, eram guerras de países contra Israel. E não sei se vocês pararam para pensar que nas últimas guerras nós já não lutamos contra nenhum país. Faixa de Gaza não é país, e se fosse, nem sequer estamos lutando contra a autoridade palestina. Líbano, não temos problema com o Líbano, estamos lutando contra o Hezbollah. Não estamos lutando contra o Iêmen, estamos lutando contra os Houthis no Iêmen. Já vamos entender quem são. Então, algo mudou aqui. Okay? É muito importante entender que nem nossos piores inimigos, na época que vocês eram jovens, a Gamal Abdel Nasser, quando entrou aqui em 67, não queimou crianças no forno, não abriu o ventre, não tirou fetos. Quando nós lutávamos contra países, era um conflito chamado geopolítica. Okay? Mudou isso. Países assinam paz com Israel. Israel está lutando hoje em dia, e não só Israel, vocês entenderam nessa palestra, contra algo que se chama o fundamentalismo islâmico. O fundamentalismo islâmico é muito maior do que países. Países dá para ver a bandeira, dá para ver o mapa, dá para ver tanques se aproximando. Fundamentalismo islâmico é uma junção de ideologia que ela não é só anti-judaica ou anti-israelense. Fundamentalismo islâmico são os muçulmanos que acreditam, que sonham a voltar aqueles 500, 600, 800 anos de califato islâmico. Toda a região do Oriente Médio, desde o Marrocos ao Rajestrão na Índia, todo o norte da África, Oriente Médio e as Arábias, foi islâmico de 660, 622 depois de Cristo, até pouco tempo atrás. Lá não tinha parada gay, lá não tinha bebida de venas alcoólicas, lá não tinha presidentes, não tinha bandeira nacional, tinha Islã, ok? Se chama Califato Islâmico. Esse era o islamismo que todos os muçulmanos gostavam na época. Recém em 1917, com a Primeira Guerra Mundial e a queda do último califato, do Império Turco Otomano, nascem os países. País é democracia, país é eleição, país é líder eleito pelo povo, país é bandeira, país é liberdade, é direitos. Tudo isso que nós vemos com coisas boas, com bons olhos, é o diabo para o fundamentalismo islâmico. É o mal para o fundamentalismo islâmico. O fundamentalismo islâmico não começou com Israel. O primeiro grande movimento fundamentalista islâmico do mundo atual é a Irmandade Muçulmana, 1923, de Israel, em 23. Os primeiros ataques que a Irmandade Islâmica fazia era contra o presidente do Egito. Tentou matar o rei do Egito, tentou matar o primeiro presidente do Egito, tentou matar o segundo presidente e conseguiu matar o terceiro presidente do Egito. Por quê? Porque é presidente. É importante entender o que eu estou falando. O fundamentalismo islâmico incomoda qualquer presidente de um país islâmico. Okay? Quando o país quer progresso, okay? Liberdade, avanço, o fundamentalismo islâmico é um vírus lá dentro. É importante vocês entenderem, okay? Que o fundamentalismo islâmico não incomoda somente Israel. A Irmandade Muçulmana, quando entra o assunto de Israel, começa a se chamar Hamas, Jihad Islâmico, começa a ter influência. Mas o fundamentalismo islâmico ele está muito presente em qualquer país muçulmano no mundo, ok? E nos últimos 10 anos está se espalhando também para países não muçulmanos. O fundamentalismo islâmico, ele vê como inimigo, como eu falei antes, é, a região ao redor, ou seja, helenismo, democracia, progresso, liberdade, coexistência, é antifundamentalismo islâmico. Tudo que tem a ver com território, que já esteve algum islâmico, algum califa muçulmano, que é desde Marrocos até o Rajestrão, é Terra Santa Islâmica, não só Israel. Egito é Terra Santa Islâmica. Península Ibérica, onde esteve Omar, Nossa Senhora de Fátima, ouviram falar Nossa Senhora de Fátima, que soa cristão. Fátima é filha do profeta Maomé. Tem uma mulher cristã chamada Fátima. Fátima é filha do profeta Maomé, que chegou a... que Omar chega até a Península Ibérica, então tudo que é região islâmica é região chamada Waqf, dominada, é direito dos muçulmanos. Obviamente, Israel também, nós sabemos isso bastante de Israel,
O fundamentalismo islâmico ele se mexe em 3 grandes etapas. A primeira se chama Shira ou Avira, que é se fechar. Bairros fechados, onde só se aprende islamismo, onde só se vive o Islã, se vive o Corão, as leis de Sharia. Alguém sabe me dizer exemplos em países do mundo que tem bairros só de muçulmanos? Bélgica, França, Inglaterra, ok, Alemanha. Em São Paulo tem bairro só de muçulmano? Ainda. Já Brasil, já estive agora, já me mostraram mesquita e bairros onde só tem tudo escrito em árabe já. Ok, agora vamos para Paris, que é mais fácil. Em Paris tem bairros inteiros que se tu entra no Uber e tu pede para chegar em tal lugar, o motorista te diz que por esse bairro não passa. São bairros que a polícia não entra, são bairros onde só se fala árabe, okay? Onde só se ensina o Corão. São bairros totalmente fechados. Primeira etapa. Segunda etapa, Dawa, muito importante. Dawa é a educação fundamentalista islâmica. Então, é só ensinar Islã. É mostrar que o califato é o que a gente sonha. Está vendo lá a parada gay, está vendo lá as manifestações, está vendo lá o presidente tal, a presidente mulher, as mulheres com roupinha curta. Tudo isso é negativo, segundo Dawa. Vou dar um exemplo forte para Dawa. 2. São Paulo teve uma manifestação agora, quando eu estava lá. Centenas de pessoas caminhando na rua, cantando, batucando, né? From the river to the sea, Palestine will be free. Eu tenho certeza que a gente para toda essa pessoa e diz, pausa, senhor, what's the name of the river and what's the name of the sea? Acho que nenhum deles sabe dizer que é o Mediterranean River and the Jordan. Mediterranean Sea and the Jordan River. Ok? Agora, se o cara diz from the river to the sea, Palestine will be free, e a nós nos ofende, diz, Israel. Agora, se o cara não sabe que o rio é o Rio Jordão, que o mar Mediterrâneo, capaz que ele nem sabe que Israel está no meio. Ok? Isso é Dawa. É educar, não é aula de geografia. Agora vou dar um exemplo para vocês entenderem a complexidade. Yafo, Israel, ano 2023. Ministério de Educação do Estado de Israel. Vão, após vocês passarem em Tel Aviv, vai para Yafo e procura qualquer lojinha de livros. Entra numa lojinha de livros e pede material escolar de Israel, Tel Aviv. Jardim e pré-escola em Israel, Tel Aviv /Yafo, pega um bloco de material que as crianças estarem na escola, tu abre para Jardim e pré, tu abre para colorir, tem um mapa de Israel, tem 2 linhas na diagonal. Pede para colorir vermelho, verde e branco. Provavelmente as coisas da Palestina. E é o mapa de Israel. Não é um mapa da Cisjordânia e da faixa de Gaza para colorir de vermelho, verde e branco, e uma mapinha de Israel para colorir de azul e branco. Não. Quer dizer que esse jovem, com a mesma carteira de identidade que eu tenho, com acesso a bases israelenses, com acesso a qualquer lugar em Israel, inclusive o nosso parlamento, esse jovem caminha em Israel, mas ele não está, ele está caminhando na Palestina ocupada, e nós subsidiamos isso com o Ministério da Educação do Estado de Israel. Isso é Dawa. Ai, mas como assim ele não teve aula normal? É educação islâmica. Eu tenho alguns amigos árabes que são guias de turismo que se formaram comigo. Um deles, assim, eu lembro, Ramzi, um muçulmano de Jerusalém. Ele sabe o que eu sei. Tudo, para receber carteira de guia, ele sabe a história desta região de 3.000 antes de Cristo até hoje, 5.000 anos de história. Ele sabe, se ele não passou a prova. Eu levo um grupo no Monte das Oliveiras, ele leva um grupo no Monte das Oliveiras. Eu abro um material didático, que talvez vocês vão lembrar, e começa com 2.000 e pouco antes de Cristo, o Egito, Mesopotâmia, tá. Ele está do meu lado com outro grupo, ele abre um material que começa em 560 depois de Cristo, contando a história de Maomé, e quando Omar vai chegar aqui, em Jerusalém. Então, eu digo para ele, Ramzi, tu sabe dos romanos, tu sabe dos gregos, esquece os judeus. Grego, romano, persa, babilônico, israelitas, isso é história de vocês. Não, isso é história da humanidade. Eu há anos chamava isso de terrorismo cultural. Okay? O nome correto é Dawa. É segregar que parte da história você quer contar e essa parte que se conta. Se fazem isso, imagina em Gaza.
ou em Paris? Quantas vezes você acha que uma criança numa escola islâmica em Paris ouviu falar da igualdade, liberdade e fraternidade? Ok? Dawa é muito importante e Dawa nos últimos muitos anos se apega, ok? Ou então chegando nisso, o fundamentalismo islâmico nos últimos anos foi abraçado, ok? Pela parte esquerda da Guerra Fria, pela União Soviética na época, Rússia dos dias de hoje é utilizada muitas vezes pela União Soviética e pela Rússia dos dias de hoje. Não à toa nós usamos M16 e todos os terroristas que eu atiraram em mim usam AK-47, a Kalashnikov russa. Não à toa nós usamos o F-35 para bombardear hoje o aeroporto em Damasco e eles jogam o S-300 antiaéreo russo contra nós. Ok? Isso é importante vocês entenderem um pouco por que o cara lá na manifestação petista ele é pró-palestino, pró-Hamas, ele nem sabe se para nós é estranho, porque o 7 de outubro está claríssimo quem é o bonzinho e quem é o malvado, mas é algo que é muito anterior, é conectado ao que se chamava a esquerda, ou ao eixo vermelho, digamos assim, soviético, há muitos anos atrás. Por muitos anos, Che Guevara, Fidel, ou Arafat, ou Khomeini no Irã era a mesma coisa. É os não imperialismo americano, é o sim imperialismo soviético. Então, eu entendo que parte da DAO, parte da educação é isso, é conectar Israel ao imperialismo, Estados Unidos, e conectar ao Islã com o outro lado. Segunda etapa. Terceira etapa importante, jihad. Jihad é guerra santa, ou ação é trazer a ação às mãos. Ok? Jihad essa mudança. O que é jihad em São Paulo? Naquela mesma manifestação de From the Rivers to the Sea do Palestino de Free, sem querer atravessava a rua uma família ortodoxa judaica. São Paulo teria conhecido jihad. O primeiro dá um soco, o segundo mata a família, começou. O que é jihad em Paris? O dia que o imam, o líder espiritual dos bairros, decidir que amanhã na manifestação você sim leva um AK-47. Ok? A Jihad é a famosa Guerra Santa. A Jihad é uma etapa por vir em qualquer processo do fundamentalismo islâmico. Ok? É importante entender que sempre vai ter. Então, Gaza, há 20 anos, quando a gente mesmo dizia, mas já fazem 2, 3 anos que está tudo tranquilo lá, tranquila dawa. Não estavam ensinando para o progresso. Nesses 2, 3 anos de tranquilidade em Gaza, estavam educando para o dia 7 de outubro. Estavam se preparando para a passagem. Ok? Eu gosto de dizer que a linha entre a Dawa e a Jihad é o que mantém qualquer presidente na Europa, gente. Macron, para ele continuar sendo presidente, ele tem que empurrar essa linha maior. Né? Ele deixa os bairros muçulmanos continuarem com a Dawa, só que não façam Jihad no meu governo. Ok? Por isso nós ouvimos muitos discursos quase anti-israelenses, mesmo sendo países mais pró-Israel do mundo. França é um dos países que mais dá apoio verdadeiro ao Estado de Israel nos dias de hoje. Mas a gente não precisa ouvir um discurso pró-Israel no microfone. Porque o discurso pró-Israel no microfone faz isso aqui acontecer. A gente prefere ter um discurso ruim do que deixar de ter França, por exemplo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Perguntas até aqui disto, senão avanço. Segundo conceito importante entender é Irã, ok? Coisa que se escuta muito de trás dos bastidores, mas na verdade eles são os bastidores, ok? Irã é um país diferente dos demais países islâmicos. Eu não vou agora prolongar, mas em questão de história básica do islamismo, o islamismo é dividido em 2 grandes grupos teológicos, ok? Os xiitas e os sunitas. A massa do mundo árabe é sunita, inclusive nossos inimigos aqui. Hamas é sunita, todos os palestinos são sunitas, o Egito, todos os países islâmicos do mundo, menos um, já chegarei a ele, são sunitas. Antes de falar países, já desde a história do islamismo, a massa islâmica no mundo são sunitas, ok? E os xiitas são uma minoria. Ok? Isso tem a ver com o assassinato do 4º califa, o substituto do profeta Maomé, o califa Ali, é assassinado, de lá segue a dinastia xiita e todo o resto do mundo sunita.
É importante entender, o Irã é inimigo, o Irã é hoje o único país xiita do mundo, ok? O Irã é inimigo automático de qualquer país árabe, por uma questão teológica, ok? Eles se odeiam mais do que eles os odeiam. Xiita é aquele que uma vez ao ano tem lembra o assassinato do califa Ali, pega uma faca e se bate no coco até que saia sangue, e sai nas ruas todos sangrando para lembrar o assassinato do califa Ali nas mãos dos sunitas, os árabes ao redor. Entendam, um ódio muito forte que anos e anos e anos se reflete em ações violentas dessa minoria chamada xiita, hoje Irã, ok? E o resto do mundo árabe, que são os sunitas. O Irã adoraria fazer uma guerra contra todo o resto do mundo árabe, mas perderia a guerra. Então ele inventou já alguns anos atrás uma maneira de ganhar, ok? E desde que Irã é uma república fundamentalista islâmica, 1979, com Ayatollah Khomeini, no mesmo ano, no ano por vir, cria-se uma instituição chamada Força Quds. Esse é o cara que foi eliminado há 3 anos atrás, que justo há poucos dias atrás era o aniversário do enterro dele, teve um atentado do Estado Islâmico no cemitério, lá no Irã, chamado Qassem Soleimani, um dos principais diabos da era moderna. Hoje em dia ele já está lá embaixo da terra, porque Qassem Soleimani era o presidente, o comandante-geral da Força Quds. A Força Quds, Koach Quds em hebraico, é a força responsável por treinar, instruir, dar arma a qualquer movimento terrorista islâmico no mundo. Ok? Isso é muito importante entenderem. Agora vai cair a ficha em algumas coisas. Não, não, totalmente. Porque inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se eu quero destruir o Egito, que é mega sunita, nada melhor do que o dar dinheiro para a Irmandade Muçulmana, que faça atentados além do Egito, que mate o presidente, que faça terror, que destrua, que desestabilize. Então, a força Quds iraniana, esse cara tem que ser lembrado para sempre. Qassem Soleimani foi eliminado em 3 de janeiro de 2020, um pouquinho antes de começar a corona. Foi uma das melhores e mais importantes operações do planeta, ok? Participou da operação de eliminação de Qassem Soleimani, Estados Unidos, Inglaterra, Kurdistão, Israel, quase todos os países importantes do conflito da região participaram naquele dia no aeroporto, no Iraque, para eliminar Qassem Soleimani. A Força Quds, entendam, treina, dá dinheiro, instrui, arma. Boko Haram na Nigéria, os países africanos, a Irmandade Islâmica no Egito, o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza, Cisjordânia e nos bairros árabes de Israel, o Hezbollah no Líbano, o Al-Qaeda no Afeganistão, o Al-Qaeda no Iraque e Síria, que depois, entre aspas, vira casaca contra eles e se transformará no Estado Islâmico, ok? Os Houthis, que agora para vocês são famosos, no Iêmen, são todos, se chama proxies. Quando a gente fala de terrorismo internacional, se usa muito a expressão povo iraniano, ok? No povo iraniano, a cabeça é o Irã e os braços, ou os tentáculos, como se chama, são os proxies. Proxies da África, Boko Haram, ok? Irmandade Muçulmana, os proxies neste conflito Hamas-Jihad Islâmica, o proxy principal Hezbollah no Líbano, proxy na luta contra a Arábia Saudita, os Houthis, ok? Que para vocês é novidade, o Houthi já está em guerra com a Arábia Saudita há uns 10 anos. Já tiveram quase 5 anos de guerra total, absoluta, declarada. Então, esses são os braços do Irã. É importante entender que não há como desconectar o Irã deste conflito. Coloca a mim, que estive em Gaza em 2014, e olha um soldado da Nurba, da unidade de elite do Hamas, em 2014, e coloca ele agora, em 2023, onde ele consegue entrar e fazer o que eles fizeram, e tu me diz, Gabi, qual é a diferença desse cara, aquele cara, Irã? A única coisa, não tem mágica, para que um soldadinho, um moleque palestino, em 2014, virou um mega terrorista dos dias de hoje. Os caras morrem de fome lá dentro, não tem tecnologia lá dentro, não tem como criar tanto conhecimento lá dentro.
o denominador que está aqui, o segredo da história é o Irã. Quer dizer que Irã tocou ali. Para que o Hezbollah tenha hoje foguetes que atacarão e que alcançarão qualquer cidade em Israel, e se fala muito, causarão um apagão de semanas em Israel, pela falta de energia elétrica que teremos, provavelmente em breve, ok? Isso é Irã, isso não é o Líbano. O Líbano é outro país destruído, não tem dinheiro no Líbano para fazer tudo isso. Esse é o Irã, ok? É importantíssimo entender. E agora vem o terceiro fator para juntar as peças. Perguntas do Irã. Maravilha, excelente. Todos esses movimentos aqui usam AK-47. Todos esses movimentos aqui têm treinamento russo. Gabi, tu está dizendo que a Rússia, membro da ONU, dá armas para o Boko Haram? Não. A Rússia vende armas para o Irã. Como essas armas chegaram em Boko Haram? Problema do Irã, não é problema da Rússia. Então, a gente já está entendendo que nos grandes canos de descarga da União Soviética desde 1979 está aqui. Não é nem o Irã, é a Força Quds iraniana. É tipo o Mossad não é Israel, o Mossad é fora de Israel, mais ou menos isso. Então, número um, cabo conexão é uma das fontes mais importantes. A gente fala qual é o maior vendedor de armas do mundo lá no Brasil, dizem Estados Unidos. Eu começo a rir, não, depende de onde você está. Aqui não é Estados Unidos. Tudo que tem vermelho é Rússia, mas não é Rússia, é Rússia via Irã. Então, isso é uma máquina de dinheiro que, quando eu digo, a Força Quds está treinando, dando arma, não é dar, nada é dado com carinho. Okay? Muito bem da venda de armas, tudo isso é venda de armas. China. Primeiro de tudo, Rússia e Irã, como governo, tem muito dinheiro. O Irã, quando foi dominado, os ayatollahs, era um Irã bastante rico, bastante sofisticado, o Irã dos chás, outra cara. Até hoje, na verdade. Assim, quando a gente pensa os árabes, Irã não são nem árabes. Né? Os persas não são, perdão, esse schlepperai aqui das Arábias. Ok? Que, literalmente, são duas coisas completamente diferentes. O cara daqui das Arábias, ele é um excelente pedreiro. Aqui não, aqui são cientistas, aqui são pessoas de altíssimo nível, aqui mulheres iam nas universidades há anos, ok? A Pérsia, ou o Irã de hoje, não foi um país quebrado, não é um país quebrado. Isso que não é um país aberto à humanidade hoje, isso já é decisão local, isso não é uma república fundamentalista islâmica, ok? E dois, a tua pergunta, tá? Agora, a Rússia faz guerra com a Ucrânia. Estados Unidos e o Ocidente faz sanções econômicas, não para a guerra. Não falta nada na Rússia. Os europeus estão hoje limitando a temperatura das estufas, mas na guerra, na Rússia, continua tudo funcionando. Então, o que é... Tem um mapa aqui que ajuda a entender. A Rússia não tem saída ao mar Mediterrâneo, fisicamente falando. E a Rússia tampouco tem saída ao Oceano Índico. Mas da Rússia para o Irã, Oceano Índico. Então, Rússia e Irã são mega conectados. Todo o comércio da China, Índia, Taiwan, Coreia, que vem por aqui, tem um porto no Irã que conecta a Rússia, já desde os últimos anos, desde a guerra civil chamada Primavera Árabe, que o Irã domina Iraque, Síria, o Irã agora tem saída ao mar Mediterrâneo. Desde 2015, o Irã, ou a Rússia, tem portos. Latakia, na Síria, é um porto russo, iraniano-russo. Agora a Rússia tem saída do mar Mediterrâneo e tem saída ao Oceano Índico. Então, o Irã e a Rússia são completamente conectados. E, nesse momento, nos últimos vários anos, entra a China nesse eixo. Então, entendam que é muito importante entender isso, porque antes era problema dos israelenses o que estava acontecendo. E eu quero toda a ideia dessa palestra, vocês entendam que é uma guerra diferente. Por exemplo, Estados Unidos sempre foi amiguinho de Israel. A história de Israel, um porta-aviões americano esteve aqui para nos proteger. Perdão, para se proteger. Para proteger. Ok? Isso que é importante entender. E para quem não sabe, o porta-aviões, ou a frota do porta-aviões que esteve aqui, é do tamanho de 3 aeronáuticas israelenses.
porta-aviões, o complexo que veio aqui no dia 7, no dia 8 de outubro, tem a capacidade de 3 aeronáuticas do Estado de Israel. Ok? Consegue fazer. A capacidade, se não é número, a capacidade. Eles têm. Estados Unidos poderia baixar qualquer radar, sonar. No Líbano, nós não temos essa tecnologia. Ali, se tivesse ali estourado a guerra com o Líbano, tivesse, talvez, numa das análises, nós teríamos acesso a uma vitória diferente. Ok? Agora, por que os Estados Unidos veio aqui se defender? Se defender. Defender uma causa que é muito mais do que a questão israelense antiga. Ok? Avanço. 3. Isso aqui tem a ver com a força curta iraniana. Preciso terminar sobre os iranianos só para a gente entender o mapa. Ok? Um segundinho. Irã, Iêmen, ok? Agora, a força curda iraniana, a última coisa sobre o Irã, nos últimos anos, vai fazendo todos os movimentos terroristas e, em 2009, eles dão início a um processo que lá no Ocidente se dá o nome de a Primavera Árabe. Eu me lembro que eu fui dar uma palestra na Universidade em Salvador em 2009, 2010, e me perguntam o que o senhor opina da Primavera Árabe. Aí eu comecei a rir, disse, só vocês saberem que no Oriente não tem primavera. Fora Israel, nenhum outro país árabe tem primavera. Existe inverno e verão. Não existe nem a palavra primavera no mundo árabe. É o sul de Israel para cá, é a linha do deserto, é os 30 graus embaixo do Equador. Não existe primavera. Então, só chamar primavera árabe de primavera árabe demonstra um engano de concepção. Ok? Era nós, sabe, todo mundo sabia que a primavera árabe, aquela onda de manifestações começa no Egito, Líbia, Tunísia, a guerra civil na Síria. Hoje nós em hebraico chamamos a primavera árabe de Ataltalá árabe, a sacudida árabe. E hoje nós sabemos que quem inventou a primavera árabe não foi o Facebook, foi a força curda iraniana. E com a primavera árabe, cai presidentes do Egito, cai presidentes na Líbia, na Tunísia, quase cai o presidente na Síria, ok? Vira caos em vários lugares, causa que eles querem. 2000 na sequência disso, cria-se a guerra civil na Síria, ok? E aí a gente vê um dos principais objetivos da Primavera Árabe. O que o Irã faz para a Síria? Oferece proteção ao governo através de utilização do território sírio, ok? E quem protege o governo de Assad durante a Primavera Árabe ou a Guerra Civil da Síria é os iranianos e os russos, ok? Primeiro o Irã, ok? E quando Assad usa bomba química e aí Inglaterra, a França bombardeia, todo mundo olha para a Rússia e diz, ó, o Ocidente se metendo, vocês não, aí se coloca boots on the ground, soldados russos em solo sírio se dá início à vitória da família Assad. Agora, muito importante entender, Irã tem luz verde no território sírio. A gente tem um erro, quando a gente olha o mapa de Israel, a gente vê Líbano na praia e Síria aqui, né? Todo mundo pensa que a Síria está à direita. A gente ignora que a Síria é tudo isso. A Síria tem saído do mar Mediterrâneo, por exemplo. No momento que Irã, aqui já não existe mais Iraque, né? A Primavera Árabe destruiu o Iraque. Então, o Irã tem acesso aqui, tem acesso à Síria, tem acesso ao mar, tem acesso ao Iraque, tem acesso à Síria, tem acesso ao Líbano, Hezbollah. Isso é o que toca Israel. É muito importante entender que desde 2012, 2013, nós temos uma ameaça iraniana neste caminho aqui. Israel não pode. Uma coisa é ter o Irã lá longe, outra coisa é ter o Irã aqui. Acho que é este mapa. Mar da Galileia, Lago Kinneret, Colinas do Golã, bases iranianas na Síria, as bases que tem vermelho e amarelo, bases do Hezbollah na Síria. Não só Hezbollah no Líbano, na Síria. Este é um mapa quase atual.
nós já todas as noites tentamos mudar este mapa, né? E é por isso que Israel, nos últimos 15 anos, mais ou menos, tem feito algo que se chama Mabam, se você escuta em hebraico, ou CBW em inglês, chama a Guerra entre as Guerras. Ok? A Ma'arachot Ben HaMilchamot em hebraico, Mabam, que é se estoura a guerra amanhã, e esta é a realidade, não sei se Israel sobrevive à guerra. Isso impede Israel há muitos anos. E é por isso que todas as noites do ano, há mais de 10 anos, caças israelenses bomba, sobrevoam todo este trecho. Caminhões com foguetes saindo do Irã via Iraque para chegar na Síria, no Líbano, bombardeado por, dizem as fontes internacionais, bombardeado por Israel. Aeroporto ontem à noite, hoje de madrugada, bombardeado por Israel. Todo o tempo bombardeios israelenses para que não aconteça que no dia D o Hezbollah e o Golan inteiro esteja mega preparado para destruir Israel. Porque Israel focou 90% da estratégia militar nos últimos anos no Mabá, ok? Um dos caras que era, até o 7 de outubro, por mim, os principais ou melhores generais da era moderna, Aviv Kochavi, nosso antigo comandante do Estado-Maior, foi comandante da minha unidade no ano 2000. Eu lutei do lado dele quando ele inventou a estratégia de quebrar as paredes para avançar cada por cada, quando eles atiravam pelos corredores, em 2002, Aviv Kochavi. Aviv Kochavi é uma das pessoas que mais botou dinheiro e estratégia em evitar o Irã nessa região. Okay? Por isso, saibam que quando a gente bombardeia o tempo inteiro, vocês escutam nas notícias, bombardeios israelenses em aeroportos em Damasco, em Alepo, em qualquer lugar na Síria ou no Iraque, nós estamos evitando comboios. Entendo o que eu estou falando, o tamanho da infraestrutura, do dinheiro, 90% dos bombardeios, quer dizer que tem alguém de nós lá dentro, muitas vezes sinalizando com um laser, são soldados da unidade Shaddad, sinalizando com um laser o comboio exato para que um caça da aeronáutica consiga acertar esse comboio sem ter que invadir o espaço aéreo. Entendam a complexidade do que eu estou falando? Israel dedica sem exagero, todas as noites do ano desde 2015. Bombardeios, alguns são não anunciados, outros não. Ok? Passa alguma coisa para a gente ter sério? Claro, claro, totalmente, 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 totalmente. Agora, eu acredito, não, sem dúvida passa muito mais do que a gente percebe. Eu acredito que nos dá, o único bom disso é que nos dá muito endereços, ok, no Líbano, para conseguir pegar Salah Harouri na sua casa, o comandante do Hamas, quer dizer que existe um, um tic, claro, um caminho Beguirasser, um plano A, plano B, tem muito material desse eixo no Líbano, ok? Até muito mais do que nós tínhamos no Hamas nos últimos anos. Eu falei, 80, 90% dos olhos de Israel, isso vocês verão que quando acabar essa guerra, quando tiver comitê de crítica, não sei, de julgamento, Aviv Kochavi será um que terá que falar, ok? E vai cair, já caiu, já não é nacionalista, nem sei qual é a colunista maior, mas ele é um dos, e não só ele, muitos comandantes que dedicaram muito, não é que não era importante fazer isso, mas nós abandonamos um pouco a faixa de Gaza também neste foco militar, ok? E o norte de Israel. Todos os soldados, antes vocês têm familiares em exército, todos treinavam para invadir o Líbano nos últimos anos. Eu fui professor, instrutor agora de Olim Hadashim que fazem aliar para fazer tzavá, Garim Tzavá se chama, e todos os que são combatentes foram treinar para entrar no Líbano, porque era óbvio que isso aqui não ia explodir contra nós. Okay? Ninguém treinou Gaza nos últimos anos. Mas eu deixo um segundo Gaza de lado. O terceiro conceito para botar a ordem em tudo que eu falei, okay? Tem a ver com a paz. Eu volto ao começo. Países árabes que querem avançar no progresso, tecnologia, abertura ao Ocidente, têm um inimigo que se chama o fundamentalismo islâmico. Países árabes têm um inimigo chamado fundamentalismo islâmico. Ok? Tentem entender.
vou dar para ajudar a cabeça de vocês. Fundamentalismo islâmico fácil de pensar é o cara do Hamas invadindo o 7 de outubro, ou o Estado Islâmico, facona, cortando cabeça de pessoas hereges, correto? Imagina o cara do Estado Islâmico chega em Dubai, os cassinos, hotéis de luxo e piscinas e turistas do mundo inteiro. Dubai, passa ou cai na faca? Ok? E como Dubai, muitos países árabes que têm abertura ao mundo têm como inimigo o fundamentalismo islâmico. E se vocês entenderam algo nesta palestra, a gente pode dizer, melhor dito, que muitos países árabes que querem progredir têm como inimigo o Irã, que é quem dá dinheiro ao fundamentalismo islâmico mundial. E somente por essa frase, países árabes nos últimos anos têm se aliado a Israel. Egito não fez a paz com Israel só para turismo, fato, só tinha voos ao Cairo há um ano atrás. Nós estamos quase em 79 e nunca teve voos direto ao Cairo. Na pandemia inauguraram, agora já não tem mais. Emirados Árabes Unidos não fez paz com Israel para que a gente vá roubar toalhas num hotel em Dubai, ok? Bahrein não fez paz com Israel por isso. Eles, a paz, chamados Acordos de Ibrahim, ou como nós chamamos os Acordos de Abraham, nós somos um pequenininho numa mesa de uns 10, 12 países que ainda não são todos oficiais. Okay? Os Acordos de Ibrahim, os Acordos de Abraham, são mais do que qualquer coisa uma união contra o povo iraniano e o fundamentalismo islâmico. É importantíssimo entender, ok? E uma das peças-chaves dos acordos de Abraão, da luta contra o Irã, era a Arábia Saudita, ou é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um game changer neste processo. Eu até diria que os acordos de Abraão, desenhados por Barack Obama no começo, feitos públicos com Donald Trump, ok? E agora, e que continua, ok? Trump caiu, continua existindo os acordos de Abraão até hoje. Os acordos de Abraão, o objetivo era criar um bloco forte que botasse medo no Irã e que talvez nem precise uma guerra mundial para acabar com o Irã. É importante o que eu estava te falando, ok? Se Donald Trump tivesse continuado, se não tivesse tido a pandemia e Trump tivesse continuado, talvez ele teria levado aos acordos de Abraão uma guerra frontal, vários países versus o Irã. Enquanto nós temos democrata no governo americano, os acordos de Abraão é para que não tenha uma guerra frontal com o Irã. É para que a gente tenha suficiente influência no mundo árabe e que tenha um bloco que possa fechar e se cortar os tentáculos do povo iraniano. É importantíssimo entender o Irã é um regime ditatorial fundamentalista islâmico. Okay? O que quer dizer se o povo concorda? A menina estava no trem com a burca, saiu um fiozinho do cabelo dela, ela foi espancada até a morte, justamente, justa causa. Né? Teve manifestações nas ruas por quase um ano, as manifestações perderam. A lei venceu. Ou seja, para que o povo iraniano se cale, tem que ser muito forte. E por isso, o regime fundamentalista islâmico é como é. Okay? E alimentar a loucura iraniana, porque só com muita marra, para pegar um povo que era inteligente ontem e virou medíocre hoje, é bom falar mal dos Estados Unidos, é bom falar mal de Israel, que são coisas que alimentam a causa. Okay? Mas o povo iraniano não. No povo iraniano tem muita gente a favor de que esses loucos saiam do governo e nós investimos muito nisso. O Mossad israelense investe muito em alimentar e manter vivas essas pessoas que são os que tomara chegará o dia de depois do regime fundamentalista, tomarão conta do Irã. Ok? É importantíssimo entender que no dia 6 de outubro, sexta-feira, 6 de outubro, o clima em Israel, não sei quanto vocês olhavam isso, imagino que saía pouco na notícia, que é muito novato, mas é importante, porque essa era a realidade para quem entende geopolítica. 6 de outubro, o clima de Israel é que em qualquer momento se assina o acordo de normalização com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não é uma peça. Isso, eu ouvi falar isso. Agora entendam. É uma das maiores peças do puzzle. Os Estados Unidos têm investido muito dinheiro nisso
nós investimos toda a nossa fé e toda a nossa esperança nisso, de que os acordos de Abraham, de um bloco muito grande contra o Irã, é a nossa solução para acabar com o povo iraniano. Quem entende o que eu acabo de falar, entende que se você é do lado do Irã, pode deixar isso acontecer. Ok? E isso é o clima por detrás dos bastidores do 7 de outubro. Ok? 7 de outubro eu não preciso explicar. Eu tenho aqui vídeos terríveis, a gente em Israel viu o suficiente, eu levei isso ao Brasil, logo no começo. Eu imagino que sobre o 7 de outubro vocês já viram o suficiente, ok? O que eu quero que a gente fale agora de duas últimas coisas. Um é como avança a operação em si lá dentro, e dois, entender o dia de depois, quando se fala do dia de depois, ok? Ok? Quase 90% da energia elétrica do Estado de Israel está aqui do lado, Federa, ok? O Hamas não tem foguetes que alcançam Federa, por mais que 2 anos atrás eles sim chegaram a Zikron, mas foi esporádico quase. O Hezbollah tem suficientes foguetes para jogar suficientes foguetes até chegar na falha do equipado brasileiro da vida. Okay? Então, quando se fala do Hezbollah, se fala de uma guerra, uma capacidade bélica diferente. E é óbvio, ok, que um dos primeiros alvos do Hezbollah no momento de uma guerra formal, e isso eu estou falando aconteceu na Guerra do Líbano já, é a usina de amoníaco em Haifa, o porto, se chama pontos estratégicos, o porto de Haifa e a usina termoelétrica de Hedera. Cai foguete. Primeiro não cai, primeiro é derrubado pelo equipado brasileiro, segundo também, terceiro também, quarto também, quinto também, sexto também, caiu. Cai, nós não temos luz. 90% da energia elétrica do Estado de Israel. Okay? Então, isso que se fala da guerra com o Líbano, que é algo que, diferente de outros conflitos, todos nós temos que estar preparados a uma reação civil diferente, ok? Porque até agora as guerras é para quem está lá, né? Quem está perto de Otefasa sofreu as últimas guerras de Gaza, quem está perto da fronteira com o Líbano sofre os Hezbollah diariamente. Mas uma guerra, não um conflito como estamos agora, uma guerra oficial, poderia, sem dúvida alguma, dos primeiros alvos deles é os pontos estratégicos israelenses. Ok? Quais os nossos primeiros pontos que a gente vai atacar? Nós estamos fazendo isso. Ok? Só uma pergunta. E a Jordânia, onde está no meio de tudo isso? Algo que é muito importante a gente lembrar. Ok? Tem 3 guerras acontecendo aqui. A guerra verdadeira, a faixa de Gaza, a fronteira norte. A guerra das notícias oficiais, televisão. Ok? Mídia oficial. Ok? E a terceira guerra é da Instagram, redes sociais. Ok? Eu venho falar muito da Primeira Guerra. Conheço bem o campo de batalha em Gaza. Ok? As notícias são bastante fáceis de entender se você sabe de quem se compra a notícia. Porque é algo que é uma das coisas mais estúpidas, para não dizer Israel, é que desde 2003 Israel proíbe jornalista não entra mais em Gaza. Antigamente, jornalista entrava dentro de Gaza para tirar foto e filmar, entrava na Cisjordânia. Foi em plena guerra da Cisjordânia, da segunda intifada, que Israel começou a proibir jornalistas de entrar lá. Então, todos os jornalistas do mundo compram as fotos tiradas pela Al Jazeera dentro da faixa de Gaza. Que foto tu vai receber? Vai receber a foto de soldados israelenses salvando uma idosa em Gaza ou ao contrário? Então, é algo que dá para entender a mídia, mesmo que a mídia. Eu estive agora dando palestras e reuniões no Brasil, na Globo News, na RBS, na TV Gazeta. Eles nem adianta, o editorial, eles não são antissemitas, não são pró-palestinos, não, nada. A fonte de informação que eles recebem é. E eles falavam comigo muito disso. Por que Israel não tem departamento que dá as fotos lá de dentro? Não tenho resposta. Essa resposta eu não trouxe. Okay? Mas então a mídia é normal. As redes sociais é outra história. Né? As redes sociais, um ignorante que nunca estudou uma palavra tem 5 milhões de seguidores. Né? Por isso que hoje em dia se vê um nível de antissemitismo tão, 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 tão grande.
sem menosprezar o antissemitismo, eu não sei se tem hoje mais antissemitismo do que ontem. Sem menosprezar, simplesmente que hoje Saiu do armário. mas é muito fácil, muito rápido. Imagina, para ir numa manifestação em São Paulo hoje, é só publicar. 30 anos atrás tinha que ligar para o telefone, tinha que botar cartinha, ia ter menos gente. Entendeu? Ou seja, já por si hoje a velocidade de divulgação é muito maior. Agora, aqui eu quero me referir. Jordânia, só pergunta. Vocês lembram que na sexta-feira, depois do sábado, 7/10, o Hamas chamou a Yom HaAzam, dia de ódio. Como todos os dias da semana fosse dia de paz e amor, esse é o dia do ódio. Ok? Dia do ódio convocou o mundo árabe a matar israelenses e judeus. Vocês viram o que eu estou falando agora? Saiu ao vivo na TV, jordanianos pegam um pau numa mão, garrafa de vidro na outra, saem centenas ou milhares de jordanianos, saem correndo em direção à fronteira com Israel. Vocês viram isso na TV? Isso foi dado ao vivo, sábado 7, 14, 13/10, 13 de outubro. Centenas de milhares de jordanianos saindo correndo, gritando Itbach Eliud, Itbach Eliud, morte aos judeus, morte aos judeus. Esses caras, se entravam em Israel, as pessoas foram bloqueadas na fronteira, do lado jordaniano. Por quem eles foram freados? Pela polícia jordaniana. Quando a gente faz uma pausa nessa foto e vê o policial jordaniano atirando bala de borracha no manifestante jordaniano, faz uma pausa e analisa o cérebro do soldado jordaniano e adoraria virar. Vamos, pessoal, invadir Israel e Bahrein. Com certeza absoluta que sim. Mas ele não pode. Isso é paz no Oriente Médio. É importante para quem mora aqui entender. Paz é o fato dele bloquear os manifestantes entrar. Não é o fato dele querer bloquear. E nesse mesmo dia, o rei do Egito, Abdallah, fez um discurso mega anti-israelense. Perfeito. Ele bloqueou manifestantes de entrarem em Israel. Mesma coisa, o Egito faz discursos anti-israelenses hoje em dia. Porque uma coisa é o campo de batalha, outra coisa é as redes sociais e a mídia. Nós não temos nenhuma exigência de que o Egito fale a favor de Israel, de que a Jordânia fale a favor de Israel, que Emirados Árabes Unidos, ninguém. Mas existe uma cooperação muito importante com esses países que eu acabo de nomear, que ela é mega, mega, mega importante. Ok? Apaziguar a vida do manifestante pró-palestino na Jordânia não é uma missão fácil. Ok? Nós ajudamos eles com muito material, o exército jordaniano, a polícia jordaniana, mas eles também fazem a função sozinhos. Ok? Então, paz com Israel é importante. Eu sempre falava paz é paz, amor é amor. São duas palavras completamente diferentes. Só no Brasil se chama paz e amor na mesma frase. Aqui é paz. Paz é o soldado jordaniano freou a manifestação jordaniana. No mesmo dia, o discurso é contra Israel. Mas o importante é que o manifestante não chegou aqui. 7/10, nos atacam. Eles sabem muito da nossa infraestrutura. Não há a menor dúvida que, com a ajuda de árabes israelenses que moram em Israel e que têm Dawa, como eu comecei a palestra, não há a menor dúvida. Ok? Menor das dúvidas, isso será divulgado já. Tem coisa que se sabe, tem coisa que será mais pública. Eles tinham os mapas de dentro das bases de Israel. Esse mapa, a distância de um Shingimel, do portão de entrada ao bunker. Claro, se tem problema de energia elétrica numa base de Israel, quem é que vem arrumar a instalação elétrica? E se tem problema de esgoto numa base de Israel, quem é que vem arrumar o esgoto? E se tem problema de obra numa base de Israel, quem é que vem arrumar? E quem construiu a base? Claro, tu quer que eles não tenham um mapa? Olha nas ruas quem construiu qualquer viaduto e qualquer coisa aqui. Então é óbvio que tinha ali. Não só isso, as primeiras balas a serem disparadas foram disparadas dentro do território de Israel antes de quebrarem a cerca. Quer dizer que essas armas já estavam aqui. Essas armas não passaram por Marçom-Meres, por onde passam os trabalhadores. Os trabalhadores passaram por lá. Ok? Os trabalhadores que atiraram as primeiras balas na base das Tatspitaniot, das meninas que controlam as câmeras, essas balas foram disparadas às 5h50, 6 da manhã, 5h50, quase 6 da manhã. Como é que essas balas estavam aqui? Ok? Se tinha cerca funcionando nesse mesmo instante. Não tem como o trabalhador palestino passar com AK-47 dentro de Gaza. Não existe essa chance.
Ok? Quer dizer que alguém deixou uma mochilona, talvez enterrada embaixo. Isso será mais claro quando acabar a guerra. Seja como for, eles entenderam uma das grandes coisas que é os sequestrados. Eu ouvi aqui pessoas falando antes de começar a palestra de que tomara Israel tivesse entrado de imediato, que fique claro algo com experiência militar. Se Israel tivesse corrido atrás dos Hamas aqui no dia 7 do 10, não sei se nós estávamos aqui. Eles têm algo que poderia vir a ser um dos maiores erros vitais, estratégicos de Tzal, sabe? Isso, o comando do Estado-Maior, não eu, teria ido atrás, porque se eles prepararam a entrada, é óbvio que eles prepararam a continuação da guerra. Porque nós teríamos entrado dentro das emboscadas do Hamas lá dentro, e aí Israel começaria, já entrou mal com o 7 do 10, teria comido pão que o diabo amassou nos dias por vir, e aí é o medo que me faz a mim não dormir há muito tempo, há mais ou menos 3 meses, quase nenhuma noite seguida, que é o medo que todo soldado em Israel entende, que é que o dia que Israel tremer, Hezbollah se mete, os Houthis se metem, na Síria se metem, e quando tremer de verdade, os árabes israelenses aparecem, e aí acabou. Acabou. Entendo que o que eu estou falando é um fato estratégico. É o motivo que Israel não entrou no 7 do 10. Não só não entrou, pediu por primeira vez na história ajuda para os Estados Unidos. Ou acordou os Estados Unidos da situação onde nós estamos. Ok? Os Estados Unidos, no mesmo dia 7 do 10 à noite, dá ordem para o porta-aviões começar a vir em direção à fronteira, às praias nórdicas de Israel. Israel se prepara para entrar e começa a operação. Ok? Tem que treinar soldados que estão operados para o Líbano, tem que evacuar toda a população do Líbano, você sabe, a população da fronteira. 60 mil israelenses não estão em suas casas na fronteira norte antes da invasão de Gaza, ou seja, já estava planejado que não é eu que tenho esse medo. Israel entendia que quando Israel se... Começasse a ofensiva para valer. Não, claro, mas tem uma frase em inglês, quando os soldados estão na atenção, muito bacana para entender a complexidade de Israel. Em inglês, quando os soldados, quando não é aeronáutica, se diz boots on the ground. Importante é a frase, ground é chão. Pergunta para os jovens filhos de vocês que estão no exército, como se diz isso em hebraico? Se diz magafá em babots. Bots é lama. זה לא ברצפה, אוקיי? או בקרקע, זה בבוץ, הבוץ העזתי, הבוץ הלבנוני, ok? Lama, tu está afundando. A tendência, à medida que tu está lá dentro, mais além de que é lama, literalmente falando, tu está afundando. Então, quando Israel estivesse dentro da lama em Gaza, o Líbano poderia nos danificar. Então, Israel entendeu isso muito claramente, por isso hoje, após a evacuação da população e colocando muitos soldados na fronteira do Líbano, nós estamos lidando com El Ayad na faixa de Gaza. Ok? Eu quero terminar para a gente fazer perguntas e conversas, dizendo o objetivo de Israel como país, não de minorias religiosas ou de pequenos partidos minóricos no governo. Israel, quem toma as decisões de verdade no Israel, que é acabar com o Hamas, não só de Israel, vou dar um outro nome, da conta de Abraão. Ok? Israel vê nesta guerra a oportunidade de acabar com o Hamas e o fundamentalismo islâmico liderado pelo Hamas na faixa de Gaza, ok? Para dar o passo que faltava nos acordos de Abraão. Um acordo de paz com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o único dos países árabes do acordo de Abraão que disse que precisa ou exige a criação do Estado palestino como parte do acordo de paz com Israel. Estado palestino com Hamas é impossível. Estado palestino sem Hamas, possível, o ponto de interrogação. É o que é para onde vai, é para onde está indo Israel, é para onde irá Israel, independente do Congresso feito em Binanei Omar ontem à noite, que representa uma minoria do parlamento de Israel, mas não representa o caminho que está indo Israel, os Estados Unidos, os países aqui. Os acordos de Abraão levam a esperança de acabar com o Hamas. Acabar com o Hamas não acaba com a ideologia anti-israelense.
mas nós temos paz com a Jordânia, nos odeiam. Eu vou lá todos os meses, levo centenas de milhares de turistas por ano e vou todas as semanas na Jordânia, nos odeiam lá. Ok? E no Egito também. Então não esperem, ninguém tem utopia de que ter paz na Jordânia, depois da faixa de Gaza, é que os caras comecem a gostar da gente. Não. Ok? É que não tenha mais o governo do Hamas, e é diferente de outros momentos da história de Israel, quem entraria na faixa de Gaza agora já seria árabe. Que não é nós reconstruindo a faixa de Gaza, é a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos reconstruindo a faixa de Gaza. Tem uma expressão israelense militar que diz o soldado judeu, a mãe judia dá tapa assim e a mãe árabe dá tapa assim, né? Onde estão os ossos, dói mais. Nós damos tapa na parte mole e eles dão tapa na parte que dói. Ou seja, nós não sabemos fazer as coisas funcionarem lá dentro de Gaza. Mas se dentro de Gaza estiver a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, eles botam os caras para trabalhar. E eu gosto de dizer, a gente já perguntas, que os túneis subterrâneos vão virar estacionamentos subterrâneos, porque finalmente os caras vão ter carro para estacionar. E difícil para construir. A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Dubai, fizeram isso. De um pouco de areia na beira da praia, fizeram o que é Dubai hoje. Tem um interesse gigante da Arábia Saudita, principalmente, e de alguns outros países árabes, de ver isso acontecer. Se tem alguém que está agora sentado e olhando a guerra, é a Arábia Saudita. Porque se Israel não consegue acabar com o micro-Hamas na faixa de Gaza, os acordos de Abraão é uma grande mentira. Como é que eles vão lutar contra o Irã? Se na luta contra o Irã, todo mundo se baseia na inteligência de Israel, no Mossad israelense. Tem hoje uma necessidade que, né, essa foto justamente, que Israel vença o Hamas, ok? Para o dia de depois. O dia de depois, seguindo os acordos de Abraão, é a construção de um Estado independente palestino, Gaza, parte da Cisjordânia, com influência direta, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Estados Unidos, obviamente, ok? E tocar para frente os acordos de Abraão. É importante entender que às vezes a gente olha, a gente sente a nossa, mas nós estamos como parte de algo muito maior, okay? Que interessa muito os Estados Unidos, por exemplo, interessa países como a Arábia Saudita, e é para lá, é por isso que até Netanyahu não fala muito sobre o que aconteceu ontem em Minas Mar, e tampouco fala muito do dia D, ok? Porque a guerra de Gaza pode demorar muito mais tempo também. Mas o foco, aonde nós estamos indo no dia de depois, o dia de depois é tirar o Hamas de lá, e quem entra para a infraestrutura não é Israel, diferente de outras formas, de outras vezes, e já erramos várias vezes nisso. É o mundo árabe que vai botar lá o dinheiro para continuidade. Qual é a posição do Catar aí? Catar, o mundo árabe precisa do Catar. Catar é um principado saudita, ok? Hoje em dia já desconectado, mas começa com o principado saudita, e o Catar é um país que abraçou a causa palestina quando a causa palestina foi abandonada pelos demais países árabes. Quando a causa palestina foi abandonada pelo fundamentalismo islâmico. O Egito adorava a causa palestina, até que assassinam Anwar Sadat, e eles se dão conta que é tudo a mesma coisa. Irmandade Islâmica, esses outros movimentos. Então, e assim muito do mundo árabe termina abandonando a causa palestina, que é a causa palestina, a criação do Estado independente palestino, por questão do fundamentalismo islâmico. O Catar tem lá a boca né, os piores demônios lá dentro. Eu teria tentado nunca. Os caras não fazem. Eles respeitam a soberania do Catar, ok? O Catar esse é um dos grandes jogos. É o país que tá, você caminha, anda pelas ruas aqui fora, vai para dentro, vai para Mizrah, em direção à Palestina, ou a Cisjordânia, mesquita com duas torres, é Catar, a assinatura do Catar, nós ajudamos aqui. Então, o Catar é um país que ele tem um jogo importante nesse mundo, ok? Nesse mundo árabe, e no mundo árabe Israel, a maior base militar americana no mundo árabe está em Catar. Okay? Ele é tipo uma zona franca, ok? Onde tem um jogo que, vou dar um exemplo em relação à nossa guerra, tá? Logo no começo desta guerra,
o Sheikh do Qatar deu uma frase muito importante de ser ouvida até o final, que diz: o Qatar, é, enquanto enquanto o Hamas continuar, o Qatar continuará auspiciando o governo, a liderança do governo palestino do Hamas. Aí todo mundo criticou. Mas essa frase está bem clara. Se Israel consegue que o Hamas não é mais governo, esses caras pegam ali do palácio, abrem a porta da fronteira e vão para fora. Falando de Khaled Mashal, Ismail Haniyeh. Então, enquanto o governo do Hamas é oficial no mundo árabe, o Qatar é um personagem ativo na defesa da causa palestina. No momento que o Hamas virar movimento terrorista, ponto, porque já não governa a parte de Gaza, o Qatar, que não à toa, israelenses não têm visto de entrada, nós foram assistir a Copa do Mundo no Qatar. Não à toa o Qatar está se metendo agora na conversação. O Qatar tem um jogo complexo e importante, ok? A ponto que Israel não gostaria agora de mandar o Mossad fazer um assassinato dentro do território do Qatar, ok? Hariri saiu de Qatar, foi para o Irã, do Irã para a Síria e foi derrubado. O Líbano, perdão, foi derrubado. Então é algo que, saindo, a gente precisa dessa peça. Então, existe essa peça e se tira o proveito dela nesses momentos. Tanta pressão para acabar a guerra, então, qual a qualidade? Aqui é algo muito importante de entender. Não, algo muito importante de entender. Vocês veem, vocês têm aplicativos de notícias no celular? Não. Vocês pararam para ver? Alguém viajou para a Europa nas últimas semanas? É importante que vocês olhem o que aparece na TV em qualquer cidade do mundo hoje. Okay? Porque nós estamos vendo, a nós também nos mentem, entre aspas. Nós olhamos a TV e nós vemos o soldado israelense que caiu em Gaza. Não nos mostram o outro lado. Há 100 dias, 117 dias, na televisão de toda a Europa e dos países árabes, palestino morrendo de frio. Não, mas cada vez menos. Eu assisto a TV francesa todo dia. Tipo, ótimo. tem edições que nem se fala El mais disso. Jazeera, que é o que todo mundo árabe vê, é palestino morrendo de fome, é palestino no frio, é Qatar, mas não é só Qatar, é algo que é verdade. Isso é verdade. Está acontecendo lá. 2 bilhões de pessoas não estão vivendo a vida normal hoje. Os caras são FP, os caras merecem, isso é culpa deles. É entre nós, 7 do 10, doeu nós. Só. Capaz que nem doeu em algum de vocês, se vocês não perderam ninguém. Eu perdi um dos meus melhores amigos por casa e um grande amigo meu, a moça. Os 2 irmãos estão sequestrados lá. Mas capaz que tem gente aqui que nem tocou 7 do 10. Imagina o francês caminhando na rua, o inglês caminhando em Londres. Está dando a história. E se tinha a história, já passaram 100 e poucos dias. Estamos falando do 7 do 10. Foi um dia 7 do 10. Não estou falando que é o que eu acho. Senão o mundo está vendo notícias terríveis de Israel. Em Gaza é algo que é errado, que nós não vemos aqui. Que agora, eu não estou falando que tem que acabar. Não, estou te respondendo a outra pergunta. O mundo árabe, mais ainda, que não é que tem 30 canais de televisão para ver, que vê diariamente o El Jazeera, ele não pode entender que um país que eu fiz paz está massacrando o mundo árabe lá. Entendeu? E se nós focamos, imagina eles. Os Estados Unidos querem tanta pressão para acabar. Primeiro de tudo, que todo mundo quer acabar. Primeiro de tudo, todo mundo quer acabar uma guerra. Guerra não faz bem a ninguém, número 1. Número 2, guerra 24 horas. Por que eu não durmo bem à noite? Qualquer momento, eu acordo umas 4 vezes por noite, abro notícias só para ver se começou. Se escorregaram na lama. Morre agora 60 soldados, mudou a guerra. Cai um foguete agora na fronteira com o Líbano e mata 30 pessoas, mudou, começou a guerra. Então, estando na lama é mega perigoso, as coisas tendem a se complicar. Todo mundo quer acabar a guerra o antes possível, porque quanto mais tempo passa, mais tende a se complicar. 1, 2, esta específica guerra tende a se complicar demasiado já. Por aqui passa o comércio do planeta Terra inteiro. Agora, mais além do comércio, o gás que vem desta região é que está aquecendo a Europa agora no inverno.
e já que tem é gás ou saudita, né, ou ucraniano, ou russo, né, e já que toda a União Europeia não está comprando gás da Rússia, estão comprando daqui, e os canos passam por aqui e por aqui por barcos. Então, se isso aqui pega fogo, os europeus vão comprar gás da Rússia. Eu digo muito fácil. Biden não ganha as eleições de jeito nenhum. Se isso aqui pega fogo de verdade, os europeus vão pedir desculpa à Rússia por terem feito sanções nos últimos anos, eles vão comprar gás russo. E Estados Unidos vai se meter num problemão que não sabe sair. Ok? 3. Há anos os Estados Unidos evita isto. Né? 4. A Guerra Mundial. Nós entende que no momento que o bicho pegar com o Hezbollah, porque que a gente está destruindo o Hamas, incomoda tanto. No momento que nós tentarmos passar o rodo no Hezbollah, nós acendemos o pavio. Não sei se alguém sabe dizer até onde esse pavio vai. Na minha opinião não. Na opinião de muita gente aqui, esse pavio inclui Líbano, Síria, Iêmen, Irã. Isso é guerra mundial. Ninguém quer guerra mundial. Dá para já quanto tempo? A impressão que a gente tem lendo notícias é que logo ele vai ter a bomba Isso toda. parece estar tão E próximo. vai ficar muito mais difícil fazer qualquer coisa. Parece que é inevitável. No 7/10, eu avisei minha esposa e algumas pessoas próximas a minhas de que, como muita gente que esteve aqui, de que o bicho vai pegar de verdade, porque não tem como evitar o confronto com o Hezbollah e suas conexões. Muita gente me pergunta, Gabi, Israel está preparado para isso? Eu te respondo, militarmente falando, acredito que sim. Eu não acho que Israel está preparado para isso. Publicamente falando, não. Nós estamos no governo, ou na situação de governo que menos teve confiança na história, que eu não entro aqui em política mas nós estamos no ano seguinte ao ano de 50% da população está em contra do governo. Nunca teve isso na história de Israel, manifestações, solta de ou seja, é uma crise muito grande. Nós não temos um governo. Alguém sabe o nome do Sarah Hinukh? Sarah Briut, ministro de Saúde, ministro de Educação. Então, como é que eu explico para o meu filho se não vai ter mais escola, porque nós estamos no mesmo bunker? Como é que ele estuda? Nós já vimos isso na corona, na pandemia. Na pandemia tivemos que fazer planos B, tipo Zoom. E se não tem mais acesso ao hospital, como é que tem saúde? Então, Israel, política internamente falando, está talvez na pior situação que poderia estar para escolher nesse momento sair de uma guerra desse tamanho. Isso é algo que é um dos poucos, e eu não votei em Netanyahu há muitos anos, eu sou a favor deste governo, mas das poucas coisas que esse governo teve a humildade de entender é que não é o momento. Que a população... Primeiro de tudo, que todos vocês, de jovem, geração W, geração não sei o que, atual, o israelense vive demasiadamente muito bem. Não sei, eu digo isso olha, eu te juro, todas as noites da minha vida, todas as noites nesses últimos 3 meses, eu antes de dormir falo para a Lilar, que é minha esposa, que é uma israelense clássica, de que tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, acabou a guerra. A guerra de Gaza, né? Eu digo para ela, mami, pode perceber, só me promete que no momento que tu já sabia, tu não me tem um ataque cardíaco aqui, ataque de histeria, te prepara. No momento que eu falar, eu estaciono meu carro e marcha atrás, e digo, onde que eu ando? Porque não nem bunker, nem mamada onde eu moro, nós saímos correndo para casa da minha irmã. Agora, a população israelense e a população mundial em si não está tão preparada a isso. Porque agora, então, eu tinha certeza que ia acontecer. Dia 10, dia 15, dia 17, tinha certeza que ia acontecer, que Israel ia entender não só isso. E minha certeza, eu não sou um cara de só imaginação. Eu estudei muita história.
Nós ganhamos a Guerra dos 6 Dias pela Operação Moquedas, na primeira operação, onde nós entendemos o mapa da geopolítica e atacamos. Para mim era óbvio que nós íamos atacar o Hezbollah antes que o Hezbollah nos ataque. Mas isso não aconteceu. Que agora estamos errando, não sei te dizer. Porque os acordos de Abraham, isso eu falei que é importante, para os americanos, é vencer o Irã sem ter que travar a Terceira Guerra Mundial. Ok? Sem ter que travar. E botar fogo aqui é dar início à Terceira Guerra Mundial. É muito, imagina, Trump e Biden. Se estivéssemos nas mãos de Trump agora, provavelmente já tinha começado. Ou não tinha acontecido, ou já tinha começado. E agora, não estou falando de duas crianças, existe a fé de que existe o caminho, ok? E não é o caminho do confronto direto. O chefe hoje está com uma certa idade, está doente e ele não tem sucessor. Tem várias coisas. Olha, o que eu estou falando, o não guerra com o Irã, talvez sim inclua bombardear as instalações nucleares. Provavelmente inclui bombardear as instalações nucleares. Sim. A troca de governo Okay. ele morrer. Vai com o tempo, claro. Ou talvez só, mas tu entende que não tivesse agora o conflito aqui. E do nada, Israel bombardeou as usinas nucleares iranianas, começa uma crise interna de 2 anos agora, até que morre e trocam o governo. Ganharam os democratas, não teve guerra mundial. Então, para os Estados Unidos, hoje, os Estados Unidos democrata, quanto antes apagar as cinzas agora, missão cumprida. Mas não é que eles vão abandonar a causa. É a sua linha de pensamento, não vamos dar lá, baraba, vamos com todos, ok? Agora, todos têm interesse que Israel, nesta oportunidade, acabe com o Hamas na faixa de Gaza, porque demonstrará a capacidade militar israelense e nos aproximará. Como? Para a guerra e acabar com o Hamas. Imagina que fazem um acordo 2 meses sem guerra, troca de prisioneiros. Ajuda humanitária para eles mandarem bomba igual hoje. Como é que Onde que sai as bombas? Imagina, Peraí, vamos deixar outras pessoas perguntarem. A gente passou uma parte mais conversa. Você estava no exército, você vivenciou algum milagre? Você viu alguma coisa que você quer falar isso é um milagre? Olha, eu sempre, quando saí do exército, eu dizia: não conhece Deus, não acredita em Deus quem não conheceu ainda. Mas no exército vive milagre. Né? Não sei se é milagre. Milagre é a tua palavra. Eu prefiro chamar de garra. Ou seja, milagre chama tu. Eu não chamo de milagre. Vou te dizer o que é para mim. É aquela coisa que acontece que não tem explicação. Milagre está em Shem, num arbusto, na esquina de uma casa, de pessoas como Marwan Barghouti, que foi preso pela unidade justamente em 2002, em plena ação, cair no sono, porque na guerra tu não dorme, ok? E acordar quando tudo ao redor teu é coisinhas de balas no chão. Então, ainda não morreu. O colete, não, mas o colete. O capacete aqui. Balas aqui, balas aqui. Mataram, as balas jogaram. Eu me protegi? Não, eu adormeci. Isso acontece muito. Mas Gaza hoje acontece todo dia. Em guerra não tem tempo. Pessoal, meia-noite, cessar fogo, vamos dormir até amanhã de manhã. Não tem tempo definido a dormir. Todos os soldados estão bem zumbis, dormindo muito pouco, e ali são os momentos onde se vê Deus muito perto. Né? Dá para não acreditar, eu diria que eu estive em muitos episódios de guerra de conflito. Eu tenho amigos que perderam as pernas, eu estava dentro de um veículo que subiu uma bomba aqui do lado, Shueik, do lado de Tulkarem, os dois perderam as pernas, nós perdemos a consciência. Estive em vários episódios onde está perto, Deus está ali. Ok? Só vou te complicar a resposta. Eles também acreditam. O Deus deles é meio casca-grossa. Okay? Isso é complicado, porque eu diria que ali tem Deus no ar. Tem Deus no ar. Ok? Tu não para de ouvir o Allahu Akbar. Tem Deus no ar. Ok? Eu chamaria Deus de diabo. Tem Deus ali. Isso é muito complicado, porque
Nosso Deus faz com que eu não coloque o colete com bomba e me exploda. Meu Deus, ajuda ele a botar o fecha o colete para ele. Então é muito complicado. Que eu sempre falava há anos, eu dou palestras há anos, muito antes do 7 de outubro, e eu dizia: vitória militar em Gaza não vai acontecer. Não temos como vencer Gaza. Por quê? Porque vai demorar 6 meses a um ano. E o mundo não sei se vai deixar isso. Eu estou contando os dias, já passaram 3 meses. Eu acredito que vai acontecer, vamos vencer, mas nós precisamos mais tempo para isso. Vai demorar mais. Por quê? Porque os caras já ganharam. O terrorista nasceu ganhando. Né? Eu lutei em várias guerras e a única coisa que eu queria cada vez que eu entrava nas guerras é voltar vivo. Mas eles não querem voltar. Claro, e o cara que já botou um colete já ganhou. Escorregou na escada e morreu, explodido sozinho, ganhou, mártir igual. Me matou a mim, ganhou. Matou a 20, ganhou. Então o cara já ganhou. Então é algo que é mega difícil. Porque nós, literalmente, ou seja, tu pega o cara da Nufba, de Hamas, e tu coloca um Tsankan como eu, ele transforma em palito de dente. Ok? Por sorte, nós temos tecnologia, massa, né, de quantidade, unidades especiais que se equilibram, quase equivalem a ele. Não somos suicidas, mas os caras têm uma entrega absoluta, digamos assim. Mas é mega complicado. Sem dúvida, Deus está ali no ar em qualquer um destes campos de batalha. Não sei dizer como foi no Vietnã, sei dizer que aqui sim, sem a menor dúvida. Sim. Pergunta, na sua opinião, por que no dia 7 de outubro ocorreu um ataque organizado entre Hamas, A resposta que se dá hoje, a resposta oficial, eu te diria, até hoje, porque, de novo, todas as investigações serão feitas pós-guerra, se Deus quiser. Hoje se acredita que isso talvez ajude a entender algumas respostas. A única forma de que o Mossad é uma instituição extraterritorial. Né? O Mossad trabalha em qualquer outro lugar aqui, menos em Israel. Em Israel trabalha o Shabbat. Sim, ou Shin Bet, como se chamava em inglês, no exterior. A única forma que explica como é que o Mossad não sabia dos planos do 7 e do 10 se vê que não foi falado no exterior. Ok? E vocês verão que eu estou falando que quando chegar o dia do julgamento, vai cair o Shin Bet. O líder do Shin Bet vai pedir demissão e o Shin Bet vai ser julgado. Não vai cair o Mossad. Porque hoje acredita-se que não foi falado no exterior a data do 7 e do 10. Porque tem uma cena famosa de uma semana antes do 7 e do 10 se reuniu no Líbano o cara Ayatollah, o comandante Ismail Haniya, o da Jihad Islâmica, e a gente logo falou, já falaram disso. Hoje se acredita que não foi falado disso. Pela questão palestina, vão criar uma guerra mundial onde vai acabar com o projeto nuclear, sem primeiro. Okay? E número 3, o porta-aviões estadunidense. Okay? O porta-aviões foi anunciado no mesmo 7 e 10 da noite. Okay? Às 19 horas, Bibi já tinha falado com o Biden para fazer um porta-aviões. Então, o Irã deve ter entendido aí, será que vale a pena botar, acender nós? A povo do Irã prefere que não. Acredita que isso não vai acontecer. Acho que eles acreditam que no governo de Biden não acontecerá uma guerra absoluta contra o Irã. E sendo assim, eles podem continuar com o processo nuclear, toda essa máquina chamada Força Cruz. Sobre a experiência e os reféns, o que nos dói, isso não é a estabilidade do governo, mas o que nos une é fazer eles de volta independente. E a gente uma pressão nossa que queira lá, mesmo para poder trazer mais transições. O que os reféns hoje, sabendo que eu acho que a única coisa que eu posso te responder é que o Hamas conhece muito bem a gente. O Hamas sabia muito bem o que fazer para nos ficar de forma absoluta. Ou seja, não tivesse Ilulóio 230, se não me engano, sequestrados, a palavra reféns é meio estranha, sequestrados. Se não tivesse, quase já tinha acabado a guerra.
tivessem levado cidadãos de Israel para dentro da faixa de Gaza, não existia mais subterrâneo na faixa de Gaza. Força é nossa capacidade bélica para, com os poucos quilômetros da faixa de Gaza, se não tivesse a questão polêmica dos sequestrados lá dentro, nós já tínhamos passado o rodo do Hamas. Isso está claríssimo. Que toda a complexidade é ter civis embaixo e são nossos civis. E ele tinha toda a razão nessa também. Por isso que eu acho muito difícil um acordo, ou seja, que vai assinar entregue todos os sequestrados. Okay? Por que eles entregaram alguns? Tem alguns motivos, um que não é fácil segurá-los em plena guerra, de que estavam prestes a se complicar com tantos sequestrados. 2, tinham a expectativa que a pressão internacional acabava com a guerra naquele momento. Okay? E 3, eles devem ter tirado proveito logístico ali, nesses dias de cessar-fogo, para conseguir estar vivo até hoje. A liderança do Hamas. Eu não quero opinar sobre os reféns. Eu só digo que, para opinar, teria que ter alguém aqui que o filho dele foi sequestrado. O pai ou o irmão. Acho que para opinar é muito incorreto. Fora out da realidade. Entendeu? Qualquer opinião ela é real até que é teu filho que está lá dentro. Eu acho que você realmente diria, faça qualquer coisa para fazer. Olha, exato. Tá bom? Tá bom? Por isso que é difícil eu tenho esse meu amigo argentino. Eu sei, o Amos, eu sei que ele, há um mês atrás, ele até me disse em voz baixa, que cara de todos. Mas quando tu sabes que teus 2 irmãos estão vivos, tu vai bombardear o túnel onde eles estão escondidos e tem que estar matado, e o cadáver é muito complexo. O Hamas sabia que é muito complexo. Ok? Eu não sei. Eu acho que, de novo, nós estamos uma das situações mais complexas que o Estado de Israel já viveu. E eu quero falar no começo dessa como guia de turismo, como professor de história. Não é estranho estar numa das situações mais difíceis que o Estado de Israel viveu. Ou seja, 7 décadas, 7 guerras. Se essa guerra é mais difícil, vai dizer que tudo é mais hoje em dia. Né? As coisas boas são mais boas. Né? Todo mundo viaja mais, todo mundo faz mais. O acesso maior não é estranho que essa situação tão difícil seja mais difícil que outras. Porque tomaram a parte, jamais fazem. Né? Mas é muito, muito, muito complexo. Se dá para fazer o cessar-fogo receber os sequestrados de volta, de verdade, e depois continuar a guerra, eu não tenho problema. Se eu confio que dá para receber sequestrados, tenho certeza que muitos desses sequestrados são cadáveres. Ok? Não cadáver é difícil segurar 3 meses. Sim, cadáver é mais fácil. Ok? Cadáver pode estar jogado embaixo do prejuízo do subterrâneo, porque Israel descobriu. Já são 3 meses. Saibam que hoje, sobre os resultados do exército de Israel, avançam com um cara do Shabak ao lado. Isso na história. Tem um agente do Shabak, ele não é soldado, ele vai ao lado para, tipo um cão farejador, para ver sinais com o cara do exército, para procurar sequestrados. Já. Não é só no discurso. Campo de batalha, 12, 14 soldados com um agente do Dakar, se chama do Shabak, procurando sinais. Então, a questão dos sequestrados está muito presente dentro dele. Conflito. Agora, é muito complicado. Por isso que eu volto a falar, se fosse 300 ou 180 vivos, tem grande chance de o rastrejador, chamamos assim, encontraria com mais facilidade do que achar um cadáver. Então, eu acho que é muito complexo. Mas certo.
Não, é certo que não é certo que estão vivos. Eu tenho aqui videozinhos que você viu no site do 10, o Hamas em Kibbutz Neiroz pegando o cadáver, jogando para dentro daquela lenda cruzeiro branca e entrando em Gaza. São sequestrados.